Bom pessoal, gravando mais um vídeo, né? E esse é o canal TBA, Teologia, Bíblia e Apologética. Estamos aí expondo mais um tema que eu diria que é bastante valiosíssimo, principalmente nos dias atuais, que é justamente a teologia liberal, tá, gente? Vamos começar primeiro, né, fazendo esse vídeo exclusivamente mostrando alguns pontos, né, que esse pai, né, do liberalismo teológico chamado Friedrich Schleiermacher mostrando sobre alguns pontos que ele na verdade construiu ao longo realmente do período em que ele se encaixa, né? E a minha proposta na verdade em falar sobre a teologia liberal, gente, é justamente a teologia na verdade liberal no contexto realmente atual, ela nunca foi diante realmente da história tão divulgada e propagada, né? A teologia liberal tem feito muito a cabeça de muitas pessoas nos dias atuais. E sabe o que é pior? É que uma grande parte realmente dos cristãos que estão dentro realmente da igreja não conhece o que é liberalismo teológico, e tão pouco o que esses teólogos, na verdade, liberais ensinam, né? Existe duas razões para isso. Primeiro, a negligência de muitos, né, em não estudar realmente a Bíblia e no mesmo tempo a história, né? E também a falta, eu diria, de pregadores, né? Eu diria por parte realmente das nossas igrejas, em alertar, né, sobre a sutil periculosidade que essas novas teologias e a sedução que elas representam e a quantidade de adeptos que ela tem feito, principalmente nos dias atuais, né? Você tem alguns exemplos hoje de teólogos liberais da atualidade que tem feito a cabeça de muita gente nas redes sociais, né? Você tem o Ed René Kevit, Caio Fábio, né? Você tem aí o Ricardo Godin, né? Que tem propagado aí temas bastante polêmicos e tudo mais. A quantidade de influência, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre a influência, né, da teologia liberal, primeiro mostrando a história, né? A gente vai mostrar um pouquinho sobre a sutil periculosidade que ela representa, né, sobre os principais proponentes, mostrando um pouquinho sobre a origem, né? Posteriormente a gente vai mostrar o perigo que ela representa e, consequentemente, a gente vai mostrar as consequências do liberalismo realmente teológico ao longo realmente da história, né? Vamos falar um pouquinho posteriormente de Richard Simons, né? O Jane Estra. A gente vai falar um pouquinho sobre Johann Salomon Semele, que ele divide aí o que é a palavra de Deus e o que é teologia. Antes de falar sobre Rudolf Bultmann, que é justamente um personagemzinho da história do liberalismo teológico, eu queria realmente me concentrar realmente bastante, e a gente vai terminar falando sobre a neo-ortodoxia, a importância no contexto em que ela se encontrava, sobre a ideia de duas figuras. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre Karl Barth e, posteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre Emil Brunner. Talvez eu faça um vídeo, somente um vídeo falando desses dois personagens, né? E a importância que eles tiveram no contexto, claro, que eles se encontravam. Não vou falar de todos os teólogos liberais, tampouco também vou falar de todos os neo-ortodoxos, mas vou falar sobre o pai, né? O pai da neo-ortodoxia a gente sabe que é o próprio Karl Barth, posteriormente seguido por Emil Brunner, né? Os seus ensinamentos, a sua didática, o que eles pensavam e tudo mais sobre a Bíblia. Todavia, gente, é um tema bastante importante, né? Eu diria que para todos os cristãos, jovens, adolescentes, né? Então, para todas as faixas etárias, conhecer um pouco da teologia realmente liberal e o mal, né, que ela representa para a sociedade e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre a influência, né, desses homens que adentraram, que aderiram, eu diria aí, a teologia realmente liberal. E você vê que a influência, na verdade, foi muito grande, com base aí no ceticismo, né, no secularismo, aí perpetrado pelos grandes iluministas e ceticistas a partir do século, no finalzinho do século XVII, né? E posteriormente do século XVIII, sobre o advento aí do iluminismo. Vamos falar um pouquinho sobre Friedrich Schleiermacher, né?
quem foi, na verdade, né, Friedrich Schleiermacher, para a gente ganhar tempo, né? Seu nome verdadeiro, completo, na verdade, é o Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher, né? É o assim chamado pai, né, do liberalismo protestante. É claro também que ele nasceu realmente na Alemanha, teve uma influência muito grande, embora que seus escritos, né, ele fosse na verdade a ser reconhecido há mais ou menos um século depois. A maioria, né, uma grande parte, na verdade, não só dos teólogos e liberais, como também alguns filósofos, né, geralmente ele não é tão aclamado, tão visto, na verdade, na época em que ele se encontra. Mas posteriormente, após a sua descoberta, há uma reviravolta de pensamento. As pessoas passam a estudar a sua metodologia mais um pouco e percebem, na verdade, a influência que ele teve em sua demagogia. Então, ele foi também pastor, né, ordenado pastor em Berlim, né, onde atuou como pastor da Igreja Trindade. Também foi professor de teologia e ensinou também em Halle, né, e em 1804, né, e em Berlim. Só que em Berlim, né, ele é uma espécie também de universidade que ele também ajudou a fundar, né. Você tem algumas principais obras, né, do Schleiermacher, né? Você tem aí o Da Religião, né, que eu diria que é o livro principal dele, onde mostra, eu diria que a maior parte, na verdade, da sua teologia, da forma que ele pensa, na verdade, sobre o contexto teológico. O segundo livro, você tem a Fé Cristã, que foi escrito aí entre 1821 a 1822, né? Só que esse livro, ele lembra mais, ele pesa mais em seu sentido literário, o caráter doutrinário. É aí que ele vai mostrar o que ele pensa da teologia, as configurações que ele vai ver e que ele vai realmente adotar, as novas plataformas teológicas de alguns temas que já são extraídos realmente da própria Bíblia. E também um breve esboço do estudo da teologia, né, que eu diria que é o estudo da hermenêutica de Schleiermacher. Para que eu possa de fato entender, gente, quem foi Schleiermacher, né, primeiro se faz também o entendimento de que todo pensador, gente, bota isso realmente na sua cabeça, o seguinte: todo pensador, seja ele teólogo, seja ele filósofo, historiador, sociólogo, geralmente ele é fruto do pensamento do tempo e época e local em que ele está, na verdade, inserido, né? Geralmente é isso. A gente vai entender principalmente assim o que aconteceu, que eu falei realmente logo no início realmente desse vídeo, né? Então o cenário evidentemente da Europa estava completamente varrido, né, pelo um pensamento realmente liberal. Entre esse pensamento liberal, né, está aí diversos tipos de correntes filosóficas da época, né, voltada mais para o lado do cientificismo, materialismo, indutivismo, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história antes de chegar. Não vou adentrar mais a fundo porque já existe vídeo realmente aqui no canal falando, né, sobre a crítica, a história da crítica bíblica destrutiva, mostrando na verdade o pensamento desses principais filósofos, né, pré-iluminista e pós-iluminista. Pré-iluminista, iluminista e pós-iluminista. Geralmente eu divido essas três classificações para que a gente possa realmente entender. E o quanto, na verdade, eles influenciaram sobre a questão do sobrenaturalismo, né? Muitos deles eram anti-sobrenaturalista, né? A gente vai conhecer um pouquinho sobre ele antes de chegar de Schleiermacher, sobre o cenário, né, em que Schleiermacher realmente ele se encontra. É bastante contundente também pontuar, gente, que o Schleiermacher, na verdade, ele é alemão, né? Lembrando que a reforma protestante, tendo como estopim Martinho Lutero, ele aconteceu também na Alemanha. Então, quando a reforma protestante realmente ele aconteceu, houve a ideia também da liberdade e também de pensamento. Antigamente, né, antes da reforma protestante, não existia liberdade política. É bastante importante a gente entender isso. Não existia liberdade política, não existia liberdade econômica, não existia liberdade religiosa.
qualquer cenário que surgisse e que fosse contra, na verdade, a dogmática realmente da igreja e tudo mais, né? Muitos pais realmente da igreja aí, nós temos visto que ou eles foram mortos porque tentaram resgatar a ortodoxia bíblica e eles foram jogados em fogueiras, né? Muitos deles foram deportados realmente do seu contexto em que ele vivia para outros países. Geralmente era isso que acontecia. Então, quando a reforma protestante aconteceu também a ideia do pensamento livre. Então, as pessoas ficaram mais à vontade para pensar o que eles quiserem, né? E por incrível que pareça, né, onde aconteceu a reforma protestante, ou seja, o resgate verdadeiramente da ortodoxia bíblica perpetrado por Martinho Lutero, foi o mesmo local onde surgiu o pensamento também do liberalismo teológico. Entre eles, você está aí o Friedrich, né, Ernest Schleiermacher. É bastante importante a gente pontuar isso. Então, o cenário posteriormente em que Schleiermacher realmente se encontra, antes dele você tem já diversos tipos de corrente que o levou, na verdade, para que o liberalismo teológico ele fosse plantado. Existe um terreno antes, né, que foi plantado. Primeiro, você tem aí um inglês que nasceu em 1588 e morreu, na verdade, em 1679, né, que é justamente o Thomas Hobbes, que é justamente o pai do materialismo, né? Eu diria que não que o materialismo não existia anteriormente, mas o Thomas Hobbes ele fez com que o materialismo ele tomasse, na verdade, espaço e tivesse mais popularidade, eu diria, que na área acadêmica. E o que foi, por exemplo, Thomas Hobbes? Quais as escolas que ele defendia? Primeiro, o empirismo e materialismo, né? Como ele era o pai do materialismo, né, geralmente essas eram as duas escolas que ele defendia. Dois pontos importantes sobre Thomas Hobbes. Primeiro, com base no seu materialismo, Hobbes, né, se engajou em um processo de dessobrenaturalização dos evangelhos de Cristo. Primeiro, a ideia de que o materialismo ele representa para a sociedade é de que todas as realidades é tudo matéria. A nossa vida aqui é matéria. Não existe coisas sobrenaturais. A nossa realidade não passa de uma simples e complexa cadeia de acidentes químicos, mutações biológicas que evoluíram através de anos. Né? Então, o materialismo, né, ele ensina isso, que a vida é só matéria, não existe algo sobrenatural acima dele. Né? Ele fez crítica, na verdade, aos evangelhos de Cristo e o processo sobrenaturalmente da Bíblia, e também ele desprezou a natureza sobrenatural até mesmo dos milagres. Um outro proponente, né, para poder colocar ainda mais essa plataforma cética, você tem o racionalismo de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, né, a verdade ele tinha alguns conceitos, eu diria que panteísta, né, mas tinha 3 pontos, na verdade, que o Spinoza se destaca. Primeiro, toda a verdade se dá a conhecer matematicamente, né? O Spinoza, na verdade, ele tinha alguns conceitos, na verdade, panteísta, mas ele tinha, na verdade, um conceito também bastante materialista. Primeiro, ele critica, na verdade, a Bíblia como palavra de Deus. Ele despreza categoricamente que há verdade realmente na Bíblia, que a Bíblia contém realmente a palavra de Deus. E essas influências, na verdade, ele foi tomando realmente espaço cada dia mais, né? Spinoza é aquele tipo de indivíduo que ele não era ateu, sabe? Ele acreditava realmente em Deus. Só que ele não acreditava também no caráter sobrenaturalmente da Bíblia. E aí você tem o iluminismo, né? O que é o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XIX e defendia aí a valorização da razão como forma de garantir o progresso realmente da humanidade. Aquela coisa de religião, né? Aquele conceito de Deus, aquele conceito, na verdade, de metafísica, né? Fazia com que a sociedade estava cada vez mais estagnática, né? Passando por um processo de estagnação, e a gente tem que evoluir. Então, o progresso, na verdade, e a evolução da raça humana, ele depende agora, na verdade, do contexto da razão,
né? Então vem, na verdade, o iluminismo, o advento do iluminismo, já no finalzinho aí do século 17 e atrelando aí para o século 18. Você tem alguns principais nomes do iluminismo. Não vou falar de todos eles, lembrando que já tem vídeo aqui no canal falando de todos eles, né? Você tem aí alguns personagens do iluminismo, né, que tiveram grande mesmo influência na área realmente do ceticismo, na área da sobrenaturalização, por exemplo, dos milagres, fizeram crítica aos milagres, a inspiração bíblica, mostrando, na verdade, que só o racionalismo, só o empirismo, só o indutivismo é a razão, na verdade, que o homem tem para se viver. Você tem aí o David Hume. O David Hume, na verdade, ele foi um dos maiores críticos, né, em relação aos milagres, né? Eu diria. Minha proposta, na verdade, é fazer também um vídeo, né, falando, né, especificamente sobre as teorias, na verdade, do David Hume, né? Por exemplo, existem evidências científicas, filosóficas, históricas, para poder desmistificar a ideia do milagre, né? Eu tenho também bastante uma proposta boa também para fazer realmente em relação a esse vídeo. O outro proponente que teve bastante influência foi também o Immanuel Kant, né? Depois você tem o Adam Smith, Voltaire, Denis Diderot, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Esses, na verdade, personagens que participaram, né, da mesma mesa que o iluminismo fazia parte, que é justamente a ideia do racionalismo, eles tiveram grande destaque realmente. Mas só que essas duas figuras, né, que é justamente o David Hume e o Immanuel Kant, né, através do agnosticismo, é que eles tiveram bastante influência ainda mais, né? O agnosticismo de Immanuel Kant, gente, ele é bem visível nos dias atuais, não só o dele, como também, né, o caráter anti-sobrenaturalista realmente do David Hume. Vamos voltar aí, na verdade, para o Schleiermacher, né? Schleiermacher, na verdade, ele viveu realmente nesse período anti-sobrenaturalista. E pelo fato dele viver nesse período anti-sobrenaturalista, ele viveu numa época em que três tipos de movimentos, na verdade, estavam bastante perspicaz nos dias atuais, bastante visível nos dias de Schleiermacher. Primeiro, você tem o pietismo. O impietismo, ele enfatizava mais a devoção mais que a doutrina, lembrando que a ideia sobrenatural, de revelação, inspiração, né, estava sendo bastante bombardeada pelos racionalistas, então eles deixaram de lado. Então o que eles colocaram, na verdade? Então a devoção, enfatizava mais a devoção mais do que a doutrina. É a área de que o ser humano ele teria que se entregar-se, na verdade, ao sentimentalismo, né? Do que mesmo colocar o racionalismo, a razão ou a cabeça pensante nas questões sobrenaturais. O outro movimento que tem bastante influência na área também de Schleiermacher é também o romantismo, que incluía também a crença no panteísmo, em oposição ao teísmo. E o outro movimento que teve bastante realmente influência foi também o agnosticismo, né? E especialmente o agnosticismo de Immanuel Kant, quando ele trata, na verdade, do fato de conhecer realmente a verdade, né? Então, a verdade sobre questões metafísicas, religiosas, não se dava a conhecer para ele, né, de uma forma empírica, matematicamente visível, né? Não dá para você conhecer a Deus, né, sabe, de uma forma bastante matemática. Portanto, como não dá para conhecer a Deus e as questões sobrenaturais através do campo realmente da ciência, portanto, né, Deus não dava realmente para conhecer ele empiricamente, e pelo fato de ele não conhecer ele empiricamente, então vem a ideia realmente do agnosticismo. O agnosticismo na prática, gente, ele é o quê? Ele é uma ideia de que ele fica em cima do muro, né? Por exemplo, o que é Deus, né? Deus, para ele não nega, na verdade, a existência de Deus, né? O agnosticismo não nega, mas também ele não afirma, né? Tanto é que existem dois tipos de agnosticismo, né? Diagnóstico. Tem o agnóstico comum e o agnóstico realmente decidido. Existem, por exemplo, as distinções dentre eles. Vamos falar um pouquinho sobre o que Schleiermacher, na verdade, pensava
sobre religião e cristianismo. Vamos começar primeiro sobre a ideia de religião. O que é que Schleiermacher, na verdade, ele pensava a respeito de religião? Existem alguns pontos que são bastante importantes e bastante convenientes a gente pontuar aqui. Primeiro, para Schleiermacher, a base da religião é a experiência humana. Deus é algo indefinido. Então, para Schleiermacher, a religião, na verdade, não era algo negativo para a sociedade. Não? Existiam pontos positivos realmente para a sociedade. Agora, como é que Schleiermacher ele entendia que o contexto realmente da religião? Como o empirismo, o ceticismo, né, o idealismo, o positivismo, dentre outras correntes, já estava realmente avassalando, na verdade, o contexto histórico de Schleiermacher. Então, ele entendeu mais ou menos o seguinte: Deus, né, eu não posso, na verdade, entender Deus como um ser perfeito, eu não posso entender Deus como um ser aqueles atributos pelos quais a Bíblia fala que Deus ele é onipotente, ele é onipresente, que Deus realmente é um ser acima realmente da capacidade humana. Eu não posso compreender isso, porque trata-se, na verdade, de questões metafísicas. E pelo fato de se tratar de questões metafísicas, eu não posso conhecer esse Deus, porque ele está além da razão realmente humana. Então Deus passa a ser uma figura completamente indefinida. Um outro ponto que eu gostaria realmente de falar sobre o ponto de vista realmente de Schleiermacher a respeito da religião, é falar sobre a natureza da religião, que ele pensa que ele é encontrada nos sentimentos dos seres finitos, a dependência de um ser infinito. Schleiermacher entendia que todo ser humano, na verdade, visivelmente, existe dentro dele um estado, na verdade, de dependência das coisas religiosas, né? O ser humano ele não podia, na verdade, entender o que era Deus e sobre o que Deus era, se ele era um ser emanente, transcendente, se Deus, na verdade, era um ser onisciente, onipotente, onipresente, um Deus bondoso. Não dava para chegar a essa conclusão, porque são questões metafísicas e a ciência não dá para colocar esse experimento nisso. No entanto, existe dentro do homem, que é encontrado dentro do homem, que é justamente um sentimento, né, de dependência. Né? Então, todos os seres humanos, de forma geral, em todos os países, em todas as culturas, depende de algo, né, desse ser infinito. Os seres finitos que somos nós dependia desse sentimento, né, desse prazer que o ser humano tem e dessa capacidade em depositar em algo que é finito, né? Outro ponto para Schleiermacher, né, a respeito da religião, é que nenhuma religião era verdadeira e nem falsa, né? Como Deus de fato é um ser indefinido e como todo ser humano ele tem esse estado de dependência dentro do coração de cada um deles, na verdade, então essa ideia, na verdade, de que as religiões são falsas, outras verdadeiras, isso não tem menor lógica. Então, para Schleiermacher, né, ele descartou completamente a ideia de que existem verdades absolutas nas religiões e que uma religião é verdadeira e outras são falsas. Então, para ele, na verdade, todas as religiões, o importante, na verdade, na vida humana é você ter religião e você se identificasse com ela. Porque a partir do momento que você se identifica, adentra, na verdade, para a religião, a somar as suas experiências dentro do contexto realmente da religião, é aí que as coisas positivas, que as coisas boas, que as coisas começam, né, a florescer através da experiência cinética que esse ser humano ele tem a depender desse estado, né, de um ser infinito, na verdade, que somos nós, a um ser infinito, na verdade, que é justamente o apego, né, às divindades e à religião como o todo. Outra coisa que o Schleiermacher, na verdade, ele descarta é todo dualismo, né? Deus e o mundo são, em última análise, são considerados, na verdade, iguais. A ideia de que Deus, na verdade, é um ser perfeito, né? Em que o ser humano ele tem que, na verdade, colocar Deus como uma forma de espelho
para que ele possa realmente se aperfeiçoar, essas coisas completas, esse dualismo, na verdade, é completamente descartado. A ideia de que Deus é um ser absoluto, perfeito, e a raça humana é a raça caída, estagnada pelo pecado, e que precisa, na verdade, de Deus para que essa evolução de fato realmente aconteça, isso aí, para a ideia, na verdade, de Schleiermacher, é completamente descartada. Então Schleiermacher realmente entendia que todos eles, né, tanto o Deus, na verdade, de Schleiermacher, como também a criatura, ele poderia entrar em um processo de igualdade, né? Então a evolução dependia, na verdade, do estado de dependência das coisas do ser infinito, né? E através dessa experiência o ser humano ele ia passando por constante evolução. O que Schleiermacher, na verdade, via a respeito do cristianismo, gente? Primeiro, para Schleiermacher, o cristianismo seria a mais elevada expressão religiosa, né? É impossível, na verdade, a gente ver o cristianismo como não sendo uma religião racional, né, científica. Schleiermacher, quando olhava para a religião, via algo, na verdade, de racional. Só que, pelo fato dele desprezar a revelação e a inspiração das Sagradas Escrituras, ele passa também esse compromisso também a depender de todas as religiões. Ele fala, para Schleiermacher, o cristianismo seria a mais elevada expressão religiosa, embora não única dessa consciência religiosa. Todos os seres humanos que tinham consciência, ele dependia de um ser infinito. Então, embora que a religião fosse bastante visível, eu diria que a essa altura no cristianismo já estava espalhado por todos os continentes, na verdade europeu, asiático, existia uma temática muito grande, embora que os meios de comunicação não estavam tão avançados tanto quanto hoje. Então era esse o ponto de vista de Schleiermacher, né? Que o cristianismo ele é importante, mas também não é o único, né? É a expressão máxima, mas também não é a única. Então, outro ponto é Schleiermacher não cria também na divindade de Cristo, mas acreditava que a sua obra redentora era acolher os crentes do poder da sua consciência de Deus, né? Não se tratava de carregar seus pecados por eles, mas ser um espelho, né? Um exemplo, na verdade, a ser seguido. Aí você tem aí uma forma bastante visível do próprio Schleiermacher, ele desacreditando verdadeiramente, primeiro, na obra redentora de Cristo. Não é que ele não acredite na obra redentora de Cristo e na libertação que Cristo, na verdade, ele possa ocorrer. Porém, ele ressignifica esses conceitos, né, que estão realmente na Bíblia. Por exemplo, todas as vezes que aparece realmente na Bíblia que Deus, por intermédio de Jesus, veio para resgatar, né, o ser humano no seu estado de decadência moral e espiritual, na verdade, esse tipo de resgate não era um resgate, sabe, como a Bíblia, na verdade mesmo, ela se expressa, no seu sentido de que ele deu a sua vida para salvar, libertar. Não, esse resgate, essa redenção para Schleiermacher, era justamente a ideia de que ele tinha que ser um espelho, ele é apenas um mestre realmente da moral, como o próprio C.S. Lewis fala no seu livro, né, Cristianismo Puro e Simples, que há muitas crendices religiosas, né, que você vê no nosso meio, por exemplo, o espiritismo, né, você tem, por exemplo, o budismo e alguns conceitos de algumas religiões, na verdade, até mesmo orientais, que acredita, na verdade, que Jesus é apenas um mestre da moral, não tem nada de divino nele, né, de que ele o conceito de trindade, e olha que o Schleiermacher ele fala um pouquinho sobre o conceito de trindade, só que ele reinterpreta esse conceito realmente de trindade. Então, todos esses conceitos eles são completamente eliminados. Outro ponto, para que a gente possa terminar a questão do pensamento de Schleiermacher e apresentar uma resposta bíblica, teológica, em relação a esses fundamentos que ele levantou, é que os fundamentos da fé cristã, as doutrinas da criação, inspiração das Escrituras, nascimento virginal de Cristo, sua morte salvadora, ressurreição e seu retorno final foram severamente questionados ou completamente negados, né? Essa ideia de que
existem fundamentos, na verdade, da fé cristã, né? Eu falo, na verdade, do dogma que o cristianismo, na verdade, eles são sustentados, né? Essas coisas para Schleiermacher era tudo ideias humanas de que os judeus eles inventaram. Isso é tudo coisa da cabeça dos seres humanos. Isso é tudo invencionice criada realmente pelos próprios seres humanos. Então não existe fundamento da fé cristã, né? A doutrina da criação, muito menos, não dá para a gente perceber mecanicamente que existe, que o universo na sua totalidade foi criado, né, por um ser altamente inteligente. A inspiração das escrituras é visível, né, que ele nega, né? O nascimento virginal, que eu diga, né, já que você não acredita na natureza da inspiração bíblica e nos milagres que isso pode ocorrer, o nascimento virginal de Cristo é um milagre, né? Na sua morte salvadora, ele reinterpreta esse tipo de figura, ressurreição ele nega, e posteriormente você tem o retorno final, né? A respeito de um período escatológico que eles severamente eles questionam e tudo mais. Então, é essa, na verdade, o pensamento de Schleiermacher, tá, gente? Eles apela, na verdade, ele tira a Bíblia, na verdade, do seu patamar, na verdade, de altura onde Deus, na verdade, colocou as Escrituras, né? Lembrando que a Bíblia, né, mesmo, ele fala que a Bíblia está acima de todas as coisas. Porque como ela se trata, na verdade, da palavra de Deus, ela não pode, na verdade, nenhuma instituição religiosa, nenhum homem, nenhuma filosofia pode estar à altura dessa filosofia, dessa palavra, porque como ela tem origem em Deus e como a palavra, de fato, ela é a palavra de Deus, então Deus está acima de todas as coisas. E pelo fato de Deus estar acima de todas as coisas, portanto, ninguém pode estar acima dela. Uma resposta bíblica sobre o caráter pseudo-teológico de Schleiermacher, né? Qual é a conclusão, na verdade, que a gente tem das propostas que são disseminadas por Schleiermacher? Primeiro, gente, ele nega a revelação e inspiração das Escrituras, né? Isso é fato. Não vou falar sobre o que é inspiração, não vou defender aqui o que é inspiração. Já tem um vídeo, na verdade, aqui no canal, vocês podem procurar, né? Que eu falo, na verdade, eu acho que mais de 1 hora, né, falando sobre uma defesa sobre a inspiração bíblica. Mas um dos textos que eu gostaria de compartilhar, que Schleiermacher não leva de fato realmente em consideração, é Hebreus capítulo 1 e verso 1, quando o escritor ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, que fez também o mundo. Observe o seguinte, o escritor aos Hebreus, ele fala que Deus revelou-se para a humanidade, e não foi só de uma forma, mas ele também revelou de muitas maneiras aos pais, mas ele não falou também a todo mundo, certo? Qualquer pessoa poderia ter um pensamento, na verdade, a respeito do que é Deus e que deixou de ser. Ele revelou de várias maneiras aos pais, primeiro, pelos profetas. Os pais, aqui, ela tipifica, ele representa especificamente, eu diria, na verdade, ao próprio Moisés, né? E também aos profetas, né? E pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo o Filho, ratificando aquela revelação pelos profetas que foram revelados, que Deus na verdade havia se apresentado e falou realmente para ele a respeito de tudo, né? Sobre o que Deus pensa da humanidade, sobre o seu caráter, sobre ele. Meu Deus se revelou o que ele pensava, o que deveria ser, toda a mecânica da vida, ele foi revelado. O próprio escritor ele fala, gente, aqui de maneira bastante nítida, que Deus ele se apresentou, se revelou para toda a humanidade, não só de uma forma, mas de muitas maneiras, né? E isso pode ser visto. E você tem também, o escritor termina com a conclusão de que nesses últimos dias também ele nos revelou pelo próprio Filho. Jesus, na verdade, é uma espécie de, como é que eu posso dizer, de revelação, né, geral para a humanidade, de que as pessoas possam entender de que tudo aquilo que estava escrito na Bíblia e nos profetas, que foram o oráculo realmente de Deus, você podia ver nitidamente, visivelmente, de que Deus realmente se revelou. A ideia de Schleiermacher de que Deus ele não se revela, que Deus é um ser completamente definido,
nesse texto aqui, né, sem falar, eu não estou falando, por exemplo, de Timóteo, né, onde falam de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir o homem em justiça, para que o ser humano seja perfeitamente instruído para todas boas obras. Você tem aí Pedro, também fala também da inspiração bíblica, de que os profetas eles não falaram, na verdade, de si mesmo ou de uma forma particular, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa ideia, ele nega completamente o caráter da inspiração das Escrituras. Outro ponto que eu gostaria de comentar é que ele nega Cristo como sendo o único Salvador, mediador, redentor para a salvação da humanidade. João capítulo 14, né, verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Há vários textos, na verdade, das Escrituras que mostram, na verdade, abertamente que a ideia de que todas as religiões não são verdadeiras, mas também não são falsas, essa ideia, na verdade, de Schleiermacher, ela é completamente um absurdo, entendeu? Porque isso, na verdade, acarreta diversos tipos de problemas, né? Você tem a revelação das Escrituras que é abertamente, que fala isso positivamente, de que a verdade ela é absoluta nesse sentido até mesmo da religião, né? Atos, Pedro mesmo, ele fala no capítulo 4 e 12, ele diz assim, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro aqui há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro, não só Jesus, ele ratifica que ele é o único caminho, a verdade e a vida, ele esmaga categoricamente o pensamento de Schleiermacher. Você tem Pedro que ratifica, na verdade, ainda mais a ideia, né, que foi pregado pelo próprio Jesus lá em João. E o apóstolo Paulo, né, eu diria que o maior escritor do ambiente neotestamentário, e ele ainda ratifica de uma maneira mais profunda ainda mais esse conceito lá em Timóteo capítulo 2, verso 5, que diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ele fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele coloca Deus como um salvador de todas as coisas e coloca Jesus como uma ponte principal que dá acesso de fato realmente a Deus, que é justamente ele mesmo. Então, Schleiermacher, para a gente concluir, gente, ele alude, na verdade, à ideia, primeiro, do universalismo, a conclusão que a gente tem do universalismo, a ideia de que todas as religiões são verdadeiras, né? Elas não são falsas, na verdade, em si mesmo. Vai apoiar também, de certa forma, dar apoio e sustentabilidade às filosofias, na verdade, ecumênicas, né? De que todos ali, né, podem, na verdade, adorar o seu Criador de acordo com a sua própria lógica e a sua própria conveniência, porque não existe dogmas que sejam absolutos, não existe princípios revelacional por parte de Deus absoluta, então ele nega categoricamente. Para a gente terminar, gente, eu gostaria, na verdade, de pontuar uma só coisa. A grande questão é de onde foi que Schleiermacher, na verdade, ele tirou, na verdade, essas ideias. Se ele está defendendo realmente essa ideia, ele primeiro teria que ter uma base para poder legitimizar, né, e sustentar esses dogmas, né? De onde ele tirou, na verdade, essas ideias? Você vê que quando você tira, de fato, realmente a Bíblia, né, como palavra de Deus, que é o sentido primário e revelacional, o sentido absoluto de todas as coisas, você vai que tudo que há realmente na ciência são coisas absolutas, né? Tudo que existe na ciência, no nosso universo, as leis da física, as leis da natureza na sua própria totalidade, são coisas absolutas, são coisas universais, né? Se eu colocar um objeto, ele vai cair, né? Não existe relatividade nesse processo. A água, na verdade, ela é um elemento químico perpetrado por 3 tipos de elementos. Você tem, por exemplo, oxigênio e hidrogênio, 2 tipos de elemento, né? Se você tirar esses componentes, ele não é água, gente, entendeu? Existe objetividade em todos os particulares que envolvem o mecanismo, mas quando se fala da religião, ele vai para a subjetividade.
Então é um engodo muito grande, é um ambiente completamente irracional. E a gente tem também interesse também de fazer um vídeo falando exclusivamente sobre o universalismo. Então, agradeço a todos e obrigado realmente pelo vídeo, tá, gente?